Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto estamos começando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena prece de introdução ao trabalho, pedindo a Deus, ao Divino Mestre Jesus, a serenidade em todos os nossos momentos, por mais conturbados que sejam, que possamos ter serenidade, para podermos agir de acordo com aquilo que nos propusemos a fazer quando para a terra viemos. Com certeza, quando preparamos a nossa encarnação, ou a nossa reencarnação, como queiram, aqui nesse planeta, viemos cheio de boas intenções, aquilo de melhor que poderíamos pensar. Aqui esquecemos, no entanto. Por isso pedimos que nos lembre sempre, cutucando a nossa consciência, para mantermos a serenidade no meio das guerras que vivemos, para que possamos fazer com que cada um que perceba a nossa serenidade se espelhe, para que possa ser multiplicado esses momentos melhores e mais felizes que possamos ter no planeta. A palavra-chave é serenidade, paz e luz. Que assim seja. Trabalho de hoje, trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 5, aliás, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro, quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a própria experiência, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidade dos outros.
Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Veja que lição sensacional para os dias de hoje. O que a irmã Ângela, ao cumprimentá-la, perguntamos então, encontrou o correlato ao Evangelho desta lição de Simão Pedro. Dando as boas-vindas aos nossos irmãos que estão em casa, que irão nos assistir, ou já estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos. O que me chamou a atenção não que as outras falas aqui, né, em trabalhos imediatos sejam importantes, são muitos, mas essa última, irmão Antônio, às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração da coletividade, com as posições e responsabilidade dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Aí eu fiquei, me perguntando, qual será esse rebanho que está entre nós? Porque, na grande maioria das vezes, nós estamos tão concentrados em querer resolver situações alheias, ou mesmo no nosso trabalho, ou no nosso meio social, ou na nossa casa espírita, querendo que tudo seja para ontem, querendo resolver as coisas todas de maneira imediata. E não é assim. Nós sabemos que tudo tem o seu momento, que temos que ter a paciência. Lá no programa anterior, tu falou do comedimento, tem que ter o comedimento. E o que acontece? Essa preocupação excessiva que nós temos, muitas vezes, de querer resolver algo que ainda às vezes nem aconteceu, mas já queremos nos preocupar lá além, esquecendo do presente. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma moderação nisso. Tendo, sim, o coração tranquilo, com os pés no chão, com a mente serena, sabendo que temos que resolver tais questões na nossa comunidade, ou seja, onde for, mas com paciência, com moderação. Contudo, como eu falei antes, ficamos tão preocupados em resolver questões de outras formas, trabalhos imediatos de outras maneiras, que esquecemos o trabalho imediato que é importante. Aquele que está aqui, esse rebanho que está entre nós, é a nossa família. Porque a nossa família é o nosso primeiro núcleo cristão que nós temos que trabalhar. É o nosso primeiro templo, é a nossa primeira escola, é a nossa família. Jesus, lá no livro Jesus no Lar, ele diz isso, que a nossa família é a nossa primeira escola, o nosso primeiro templo sagrado que nós temos. E como nós estamos realizando esses trabalhos com estes seres que estão ali à nossa volta? Vamos falar ali da nossa família. Muitas vezes eu quero resolver lá questões várias de outras pessoas e esqueço do meu marido que está precisando de auxílio, da minha esposa que está passando por uma doença, por uma dificuldade, e eu não tenho a paciência, eu não tenho a maneira correta de ajudá-la. Por quê? Porque eu prefiro estar lá fora. É errado ajudar os outros? Não, de maneira alguma. Mas nós não podemos esquecer esse rebanho, como fala Pedro nesse texto, que é as pessoas que estão mais próximas de nós. Aquelas que estão dentro da nossa casa, os nossos familiares. Então, esses trabalhos imediatos, nós temos que dar atenção, porque muitas vezes nós esquecemos deles. Porque lá, o mundo, muitas vezes nos traz aquela ilusão, é uma ilusão, de que eu estou sendo reconhecido por determinada obra, por determinado trabalho que estou fazendo. Então, nós temos que começar ali nos círculos pequenos,
Primeiro dentro da minha casa, junto dos meus familiares, depois no meu bairro, na minha comunidade, né? No núcleo social no qual eu convivo, para realmente fazer essa obra. E aí sim, termos uma liderança como Jesus nos deixou. O que Jesus, quando esteve aqui, nos mostrou? Nos seus trabalhos em que ele teve durante a sua curta existência. 30 e poucos anos, é muito pouco 33. tempo. 33. 33 é muito pouco tempo. E de pregação, 3 anos. Então, 3 anos que valeram por séculos. Séculos e séculos e séculos. Séculos Vai e valer séculos. por milênios. Milênios e milênios vai valer o trabalho dele. E estaremos discutindo daqui a milênios os evangelhos, as suas parábolas. E eu estava pensando nisso aqui, que sempre tudo começa nos pequenos núcleos. E a gente sempre está preocupado com lá em cima, lá em cima. Ah, preocupo lá com a guerra no Oriente Médio. Eu me preocupo com a guerra da Ucrânia e com a Rússia. Eu me preocupo com todas as guerras na África. Claro que eu preciso estar pensando num todo, sim. Mas o todo começa por uma pessoa. Eu. Muitas vezes eu posso estar criando guerras no meu pequeno núcleo. Se eu fizer ser sereno, ser empático, ser comedido, ter paz dentro de mim, as pessoas, a minha família, o meu pequeno e maior rebanho vai estar assim, vai dando exemplo. Aqui começa tudo, dentro de mim começa tudo. Eu preciso domar os meus instintos. Eu preciso matar, entre aspas, o homem velho dentro de mim. E criar esse homem novo, que o mundo me mostre que eu fui. Quando o Espírito, este homem novo, quando preparava minha volta para a terra, eu fui. E eu sabia que eu tinha que passar por tantas e tantas coisas. Eu sabia. E eu sei lá dentro de mim, está adormecido, que eu tenho que passar por tantas coisas. Mas tenho que passar desta forma, sereno, em paz, exemplificando e apacentando o meu rebanho primeiro. E o meu rebanho primeiro começa dentro de mim. Eu tenho que estar apacentado. Isso mesmo. Nós temos que cuidar do nosso íntimo. Porque se eu estou cheia de conflitos, de guerras interiores dentro de mim, o que adianta ficar me preocupando lá, como diz Antônio, com a guerra da Ucrânia, de Israel, e querendo resolver tudo? Até porque preocupação é algo negativo. O preocupar-se. Você está como se diz, você está antecipando algo que muitas vezes você não sabe que isso vai acontecer ou não. Aí demonstra o quê? A nossa falta de fé, a falta de ter realmente a presença divina dentro de si. Quando eu digo presença divina, não quer dizer que você tem que ser espírita, que você tem que ser católico, que você tem que ser budista, que você tem que ser umbandista, que você tem que ser evangélico, não importa a religião. Não importa. Você tem que ter realmente essa centelha divina e despertar ela dentro de si. Despertar. Você pode ser ateu. Você pode ser uma pessoa que diga, eu não acredito em Deus. Eu acredito na luz do sol, na lua, eu acredito no ar, eu acredito na natureza. E o que é tudo isso? Se não é uma obra de Deus, é uma força divina. Então, todos nós temos essa luz dentro de nós. E o que Jesus fez quando ele esteve aqui? Será que ele liderou as pessoas com raiva, com ressentimento, com ódio? Nós sabemos que não. Por que Jesus liderou? Como ele liderou? Ele liderou com amor, conquistando o coração das pessoas. Por que ele conseguiu fazer isso?
porque ele tinha isso dentro dele. Então, enquanto nós continuarmos tendo esses sentimentos negativos dentro de nós, nós não vamos conseguir realizar trabalhos grandiosos. Então, vamos começar com os pequenos trabalhos, como diz o Antônio, primeiro comigo, sabendo eu entender o meu marido, sabendo entender a minha companheira, sabendo entender meu filho, sabendo entender meu sogro, minha sogra, sabendo entender meu cunhado, meus colegas de trabalho, meus colegas de sociedade, da igreja, da casa espírita, seja onde for, começando comigo. Aí você vai dando exemplos. Aí o teu filho olha, puxa, mas o pai age assim, assim, assim. Ele não fala dessa forma, ele pensa antes de falar. Vai ficar gravado na mente do teu filho, vai ficar gravado na mente do teu neto, dos teus amigos, porque você vai ser um exemplo para eles. E aí sim, nós podemos dizer que esses são grandes trabalhos que nós estamos realizando. Não aqueles trabalhos em que você acha que vai te dar retorno. Não. Trabalhos onde vão ficar plantado no coração das pessoas a maneira correta de se viver e de viver a vida. E para chegar nisso, irmãos, nós temos que treinar. Não é da noite para o dia que isso acontece. Cada um de nós, não, mas eles são perfeitos. Não, eles são imperfeitos. Mas eles têm que treinar todo dia a melhorar-se. Já fez tanta coisa errada que eu fiz errado. Eu vou continuar fazendo errado, só porque eu já fiz errado? Porque eu sou assim? Não. Eu não posso dizer, eu sempre fui assim e vou continuar. Não, gente. Não. Vou mudar. Por que eu tenho que continuar errando? Por quê? Vamos mudar. Vamos mudar. Por que não mudar? Se isso faz bem para mim, faz bem para os outros. Por que eu vou continuar sendo aquele turrão que eu já fui? Todo mundo precisa mudar e não tem idade para mudar. Não tem idade, eu estou velho para mudar. Não tem idade para mudar. Jovem, agora eu preciso aproveitar a vida, então não quero mudar. Mais velho, não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não quero saber. Não sempre tem tempo. Porque o nosso espírito é milenar. O nosso corpo envelhece, o nosso espírito não. Somos seres imortais. Então vejam que nós temos uma progressão. E depende de cada um de nós a progressão mais rápida ou mais lenta. E mais lenta será com muito mais sofrimento, com certeza. Com certeza. E não esquecendo, nosso irmão Antônio, que nós somos trabalhadores do Senhor. Todos nós somos trabalhadores. Quando fala aqui em trabalho, lá no capítulo do capítulo 20 do Evangelho, nosso Evangelho, os trabalhadores do Senhor. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Então, veja a importância de nós realmente termos esse desinteresse em qualquer atividade que você for realizar. Se você tem um trabalho muito importante, onde você tem milhares de pessoas sob o teu comando, onde a tua decisão vai impactar na vida, talvez, de milhares, de milhões de pessoas. Tenha, como disse o nosso irmão Antônio, esse comedimento. Tenha, que possa ter essa consciência da responsabilidade, de realmente fazer aquilo para o bem, de tomar decisões para o bem, sem interesse para si, sem interesse próprio, de si mesmo.
mas que esse trabalho realmente seja realizado para o bem de todos. Dentro da tua casa, que as tuas atitudes sejam realmente em benefício de todos aqueles seres que estão ao teu redor, que tu escolheu para estar do teu lado. Porque nós escolhemos as pessoas que estão do nosso lado. Eu escolhi minha família, eu escolhi os filhos, eu escolhi a família que eu estou hoje, os amigos que estão do meu lado, todos nós escolhemos. Como dizia o Chico, você está onde deve estar. Você está no trabalho que você precisa. Você está na família que você precisa. Para quê? Para trabalhar. Então, que possamos realmente ser esses trabalhadores do Cristo com desinteresse, realmente. E trabalhando no quê? Qual objetivo? Na caridade. Mas qual caridade, né, Antônio? Interessante o que a irmã falou. Estamos na família que deveríamos estar. Quanto de nós negam a família que está? Quantos de nós rejeitam a família que estamos? Quantos? No primeiro obstáculo surgido no caminho árduo que as famílias seguem. Sim, formar família é árdua. Não é assim. Tudo é rosas. Tudo é maravilha. Não é. E no primeiro, segundo ou terceiro obstáculo se rendem às facilidades que parecem que os outros têm, outras famílias têm. As pessoas costumam dizer assim, só muda de endereço. Tudo é parecido, não é tudo igual. Tudo é parecido, todos têm problemas. Dos mais ricos aos mais pobres, aos paupérrimos, aos bilionários, todos têm problemas dentro das famílias, sim. Por isso que isso tem que ser resolvido dentro da própria família. E não na primeira ordem, na primeira discussão. Já vê, não quero mais saber. Vai para um outro, a mesma coisa. Vai para um outro, a mesma coisa. Vai para um outro, a mesma coisa. E as desistências continuando. Tudo tem uma razão. Nós não estamos por acaso naquela família, com aqueles filhos, com aquela nora, com aquele genro, com aquele sogro. Não estamos por acaso. Não estamos. É preciso descobrir as causas, porque vamos ter que resgatar tudo que nós deixamos para trás. Tudo vamos resgatar. Por isso a lição, a importância da lição de hoje, que nós temos que apacentar o nosso caminho, apacentar as nossas ovelhas, para que elas consigam caminhar juntas, sempre caminhando juntas, porque nenhuma ovelha ficará desgarrada. E vão ter que resgatar tudo lá atrás, o que deixamos para trás. Cristo já disse isso. Todas voltarão ao meu redil. E todas, aquilo que nós deixarmos para trás, vão ter que buscar de volta. E com grande sofrimento, se nós não precisaríamos ter, se suportássemos com Jesus. Porque o jugo dele é leve, o fardo é suave. Se tivéssemos Jesus no nosso coração, saberíamos que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. Que o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno mal. Palavras de Joana de Ângeles, que nós temos que cultivar e levar para o nosso frontispício, sempre pensando nisso. Se não me faz mal o mal que me fazem, então eu preciso só me cuidar. Só me cuidar para não fazer o mal, porque esse me faz mal. E sempre procurando entender que, para nós podermos ter esse direcionamento de como orientar, de como apacentar, de como acolher, o que nós temos que trabalhar? O que nós temos que vencer? Nos esforçar para trabalhar o quê? O nosso ciúme, né?
a nossa ganância, a nossa ambição, porque tudo isso faz com que nós nos desviemos desse caminho do Cristo. E aí o nosso trabalho fica inútil. Então, se eu tenho uma liderança ali de liderar milhares de pessoas, que eu possa liderar elas com os olhos do Cristo. Madre Teresa de Calcutá, antes de começar a sua caminhada, depois que ela saiu, né, daquele convento onde ela se via presa, não conseguia realizar, ela não concordava, na época, com a Igreja Católica, a maneira como eram trabalhados no país dela. Então, ela saiu daquela ordem. Saiu e parou na rua, na frente de uma árvore, olhou aos céus e disse: Senhor, que eu possa olhar a todos com os olhos do Cristo. Olha só, que eu possa olhar a todos com os olhos do Cristo. E isso, como disse o Antônio, não é de uma hora para outra que nós vamos aprender. Porque eu vejo por mim mesma. Muitas vezes nós temos ali conhecimento, né? A gente estuda, e aí de repente você está lá na tua casa, com a tua família, no horário de almoço, e aí um filho, uma filha fala uma coisa e você vai lá e dá uma lição do Evangelho, mas tu não dá aquela lição com amor. Tu dá aquela lição ali dizendo: ó, eu sei mais que tu. Isso é uma maneira de ser arrogante. Você está sendo arrogante naquela hora. Mas, no momento, eu acho que eu não estou sendo arrogante. Eu estou colocando ensinamento para ele. Depende da forma como você está colocando. Não foi comedido. Depende que você não olhou aquela pessoa com os olhos do Cristo. Porque se a gente perguntasse o que Jesus faria, como Jesus iria falar, não iria ser daquela forma. Porque em nenhum momento ele deixou transparecer todo o conhecimento que ele tinha. Ele aplicou. Há uma grande diferença. E com amor. Pode encerrar, irmã, então, em nome de Jesus. Então, agradecendo por esses momentos que nos fizeram refletir muito com essa lição de hoje. Que cada um de nós possa ter essas sementes do bem, possa ter bons trabalhos nessa estrada da vida, trabalhos que deem fruto, que deixem sementes para as futuras gerações, que possamos ter paciência, ponderação em todos os trabalhos que vamos realizar. O nosso trabalho material, o nosso trabalho emocional, o trabalho que escolhemos de acolher aqueles que estão ao nosso lado, que são os nossos familiares. Pai de poder e bondade, que a tua luz realmente se faça, sempre, cada segundo, cada minuto na nossa consciência, nos despertando, nos dando a clareza do que realmente devemos fazer. Que possamos permitir que a luz divina realmente brote de dentro de nós. E assim, realizar grandes obras, obras que ficarão não apenas aqui, na matéria, mas que seguirão conosco na nossa caminhada espiritual. Que Jesus, com seu amor divino, ampare a todos nós. Que assim seja.